Muita gente acredita que a Twitch, que hoje é a maior plataforma de streaming de jogos, que ela vai durar pra sempre, que ela vai ser uma plataforma que ela nunca vai acabar. Vocês acham que isso é verdade? Então agora a gente vai falar sobre o futuro de live streaming. Antes de a gente começar a falar, eu quero trazer alguns dados aqui pra vocês. Então é o seguinte, aqui o que a gente tem são informações até o primeiro trimestre de 2021, tá? Então são informações tanto da Twitch, do YouTube Live e do Facebook Gaming, beleza? Então vamos dar uma olhada aqui em algumas informações, tá? Média de viewers por trimestre. Então o que a gente vê aqui, ó. Então aqui, isso aqui é primeiro trimestre de 2019, aí vem. E aqui é primeiro trimestre de 2020 e a gente vê o crescimento que a Twitch dá em média de viewers na plataforma. Essa aqui é uma informação que normalmente é para onde as pessoas olham, mas eu prefiro olhar para cá, que são horas streamadas, beleza? Acho que é uma informação que ela é mais relevante a gente analisar. Porque não necessariamente você tem muitas pessoas, significa que essas pessoas ficaram por muito tempo. Às vezes você tem várias pessoas, né? Você tem uma boa média de viewers, mas são várias pessoas que ficam tipo 5, 6 minutos e trocam e vão saindo de pessoas, vão trocando para outras pessoas. Então acho que a melhor forma de a gente olhar é para horas streamadas. Horas assistidas, quer dizer. Aqui, horas assistidas. Então aqui são horas assistidas que a gente tem na Twitch, beleza? Então a mesma coisa, você vê que a Twitch teve um crescimento muito grande, beleza? Aí a gente olha aqui pra baixo, tá aqui o YouTube Gaming, beleza? Lembrando que aqui é YouTube Gaming, tá? Não é o YouTube todo, é só a parte de games do YouTube. Então quando a gente olha aqui pra parte do YouTube Gaming, a gente vê que o YouTube ele vem, aqui em horas assistidas ele vem crescendo e depois ele ele dá uma caída. E todos os números caem, ó. Horas streamadas, também é muito importante a gente olhar. Né? Quer dizer, quantas horas as pessoas que estavam na plataforma, quantas horas os streamers fizeram no total dentro da plataforma. Então você vê que aqui, ó, no segundo trimestre de 2020, ela começa a cair e aqui no primeiro trimestre de 2021 ela fica bem baixo. Canais, aqui número de canais no YouTube fazendo stream. Também começou lá grande, né? Aqui em 2019, depois caiu e aí se manteve mais ou menos estável até o último trimestre de 2021 com uma leve queda. Agora, em média de viewers, você vê que esses números eles cresceram muito bem e aqui ele deu uma queda. Deu uma queda no primeiro trimestre de 2021. Mas ainda assim essa queda não é tão acentuada quanto as outras quedas. Aqui do Facebook, né? Mas eu não vou falar tanto sobre o Facebook aqui. Vou falar mais sobre o YouTube. Eu quero trazer algumas informações pra vocês, mas depois, se vocês quiserem, olhar pro YouTube também, tá? O link vai estar aqui embaixo pra vocês poderem olhar. Aí, se a gente olhar pra esses dados, o que parece? Parece que o YouTube tá falindo, né? Parece que o YouTube não tá dando certo, não é verdade? Né? Parece que a Twitch tá muito melhor do que o YouTube. Porém, muitas vezes as métricas, elas são diferentes da realidade. Muitas vezes a métrica, ela não reflete a realidade. A gente não pode olhar pro número somente de forma seca, direta, né? Portanto, a gente também analisar algumas coisas, certo? Muitas vezes a gente simplesmente olhar pro número, aquilo não representa a realidade de fato. Parece um pouco confuso que eu tô falando, como assim os números não representam, mas vocês vão entender. Primeiro ponto importante a gente discutir aqui. No YouTube, a gente ainda não tem, as pessoas ainda não têm o hábito de assistir streams. Não tem o hábito de assistir transmissão no YouTube, certo? Não tem essa cultura ainda. E o YouTube sabe disso. Segundo ponto, os usuários, eles não são treinados para assistir live no YouTube, né? Talvez, provavelmente, se eu perguntar aqui para alguns de vocês, o que vocês acham se vocês acham melhor assistir live na Twitch ou no YouTube, vocês vão dizer que é melhor assistir na Twitch. Vocês estão mais habituados, estão mais acostumados. Vocês não estão treinados a assistir live no YouTube. É normal, as pessoas não estão treinadas para isso. Estão preparadas a assistir live, vídeo gravado. Vídeo editado e tudo mais, mas não live. Terceira coisa, extremamente importante. Mesmo com o YouTube Gaming tendo essas quedas, deixa eu mostrar algumas coisas aqui pra vocês. Vamos comparar aqui, ó, por exemplo, total de horas assistidas, tá? No primeiro trimestre de 2021. A gente teve 6 milhões, 6,3 milhões de horas em 2021. Enquanto no YouTube, a gente teve 1,3 bilhões de horas assistidas. Quer dizer, apesar de na Twitch você ter mais pessoas assistindo stream, no YouTube Gaming a gente teve mais horas assistidas. Estamos percebendo que às vezes só olhar assim pro desenho, às vezes não quer dizer exatamente a realidade, a gente tem que analisar com um pouquinho mais de calma as coisas. O que acontece? O YouTube Gaming, somente o YouTube Gaming, ele é no mínimo, eu vou chutar bem baixo, tá?
é no mínimo 3 vezes maior do que a Twitch. Tá? YouTube Gaming, não tô falando de live no YouTube, tá? O YouTube Gaming como um todo, né? O segmento YouTube Gaming. Ela é no mínimo 3 vezes maior do que a Twitch. Em lives, a Twitch ainda é maior. Tem mais pessoas fazendo stream, tem mais pessoas assistindo lives na Twitch do que no YouTube. Mas o segmento YouTube Gaming, ele é 3 vezes maior do que a Twitch com todas as categorias dela. Não só a parte de jogos, tá? Porque a Twitch também tem jogos, tem aposta, tem as banheiras, tem os in real life, tem os just chatting e tal. Ou seja, mesmo assim, mesmo se você considerar tudo, toda a categoria do YouTube Gaming, ela é 3 vezes maior do que a Twitch. Beleza? Então isso mostra por que a gente tem muito mais horas assistidas no YouTube do que a gente tem na Twitch. Isso é muito importante a gente considerar. Bom, o que aconteceu também, tá? Teve um outro ponto que aconteceu. No primeiro trimestre de 2021, no YouTube, os maiores streamers não fizeram live. Por exemplo, a gente tem a Valkyrie, que é uma das maiores streamers. Ela postou um tweet falando que no ano anterior ela streamou igual uma louca, ela streamou um monte, então ela tinha pagado as horas dela do contrato dela, e aí ela escolheu tirar folga, né, e ficar um tempo sem streamar. Ou seja, ela não streamou nesse primeiro período, né? Assim como outros grandes streamers também não fizeram live no YouTube nesse primeiro trimestre, né? Foram tirar folga, foram aproveitar, foram curtir a família, foram fazer outras coisas, foram relaxar um pouco de criação de conteúdo. Outra coisa que é extremamente importante a gente considerar também, como isso vai refletir, por exemplo, na quantidade de horas streamadas em cada uma das plataformas. Na Twitch, os streamers, eles têm um contrato de 200 horas. Eles têm que streamar 200 horas por mês. Ou seja, isso são 200 dividido por 28. Tá, isso dá 7.14 horas mais ou menos por dia, incluindo sábado e domingo, certo? Que a gente sabe que alguns streamers não streamam sábado e domingo. Eles vão streamar mais durante a semana pra streamar menos, pra não streamar no final de semana. Então, ou seja, o contrato da Twitch, ele é bem exigente. Ele é bem exigente. Enquanto que no YouTube, você tem um contrato de 100 horas. No YouTube, você tem a metade de horas que os streamers precisam fazer de conteúdo. Então, portanto, é normal, é natural. Se você tiver a mesma quantidade de streamers na Twitch e no YouTube, é natural que no YouTube vão ter menos horas streamadas. Por quê? Os streamers têm um contrato que eles têm uma obrigação menor em termos de tempo de stream, né, de fazer live. Por que isso? Porque no YouTube você tem muito mais do que simplesmente fazer stream. O YouTube, ele entende que como ele tem outras coisas, ele tem vídeo, ele tem shorts, né, ele tem outras possibilidades de conteúdo, ele não precisa cobrar que os criadores de conteúdo da plataforma dele façam live de 200 horas. Eles podem fazer metade das horas e aproveitar esse conteúdo para aproveitar o restante do tempo para fazer outras coisas que eles quiserem, ou os conteúdos da plataforma. O YouTube entende que ele não depende de live, enquanto a Twitch é uma plataforma única e exclusivamente de stream. Você não tem outra possibilidade de criação de conteúdo na Twitch que não seja live. Você pode lá criar os seus VODs e tal, mas as pessoas não têm cultura de assistir VOD na Twitch. Você pode fazer clipe, mas clipe também não serve pra muita coisa, né? É pra quem vai ver na hora, pra você compartilhar e tal, mas as pessoas não vão na Twitch pra assistir clipe, pelo menos, né, de forma geral, obviamente, né? Claro que sempre tem um ou outro lá no meio. Então a gente tem todas essas questões aí que fazem o YouTube, por natureza, ele vai ter menos horas de stream na plataforma do que na Twitch. Além disso, essas coisas, se você observar, quer ver, ó, dá uma olhada aqui, ó. Horas assistidas, né, você tem uma queda. Horas streamadas, você tem queda, você tem um pico e queda. Mas, número de canais únicos na plataforma, você tem praticamente a mesma coisa, ó. Desde o terceiro trimestre de 2019 até primeiro trimestre de 2021, a gente tem praticamente a mesma coisa. Isso aqui são canais streamando na plataforma. Praticamente não teve alteração. Teve um pico em 2020 ali, mas basicamente se manteve quase a mesma coisa. É uma leve queda. Ou seja, o número de canais manteve mais ou menos o mesmo, porém, o número de horas assistidas diminuiu bastante. O que isso pode indicar? Isso pode indicar primeiro duas coisas. Uma que a gente já falou, que esses grandes streamers, né, não streamaram no primeiro trimestre de 2021. Certo? Streamaram menos em 2021. Final de 2020 para 2021. Segunda coisa, o YouTube, ele tem o objetivo de criar o algoritmo perfeito. O que é o algoritmo perfeito? É um algoritmo que ele vai entregar o conteúdo que a pessoa realmente quer assistir no momento que ela quer assistir. Esse é o objetivo do YouTube. E por o YouTube ter o objetivo de criar o algoritmo perfeito, ele vai estar sempre testando e fazendo modificações para tentar alcançar, para tentar descobrir qual que vai ser a forma de criar esse algoritmo perfeito. Portanto, essa queda brusca que teve no YouTube, em horas assistidas e tudo mais, pode significar que o YouTube estava mudando o algoritmo. E não que as pessoas estavam deixando de streamar no YouTube ou deixando de assistir no YouTube. Pode representar simplesmente uma mudança no algoritmo, que naquele momento deu menos prioridade para conteúdos ao vivo. Pode ser isso. A gente não sabe, obviamente não sabe, né? São especulações, até pelos dados que a gente vê, pelo que eu mostrei para vocês, é um indício.
indício que isso possa ter acontecido. Por isso que eu falei lá no começo que não necessariamente a gente olhar simplesmente para os números de forma fria, aquilo representa a realidade de fato. Pode ter outras coisas no meio que vão fazer com que aqueles números tenham queda ou aumento. Aí tem uma coisa que as pessoas falam, reclamam do YouTube, que não gosta de assistir live no YouTube porque o YouTube não tem um diretório, como você tem lá na Twitch, lá que você tem uma página, né, onde você tem lá cada categoria dos conteúdos, né, você clica numa categoria e assiste o que você quer assistir, a pessoa que você quer assistir, o stream que você quiser assistir lá que você escolheu. E aí as pessoas falam, o YouTube não tem diretório, né, eu não gosto do YouTube porque o YouTube não tem diretório. Mas aí eu pergunto o seguinte, será que o YouTube não tem um diretório porque o YouTube é burro? Porque o pessoal do YouTube, eles não descobriram que existe um diretório, eles não sabem que existe um diretório? A gente teve um Twitter de um cara chamado Ryan Watts. O Ryan Watts, se você não conhece, ele é o cabeça do YouTube Gaming, tá? Ele é o principal responsável pelo YouTube Gaming, pelas decisões que são tomadas dentro do YouTube Gaming. E esse cara, ele é uma pessoa que ele conversa diretamente com os viewers e criadores de conteúdo no Twitter. Ele responde a galera que tem lá média de 50 viewers, 20 viewers. Ele pessoalmente responde a galera. Então isso quer dizer, primeiro, que o YouTube, eles estão realmente muito antenados e muito próximos da comunidade. Eles têm interesse, né, de criar essa cultura, de formar essa cultura na plataforma, né? Então eles estão muito próximos da coisa, eles estão antenados das coisas, estão conversando diretamente com as pessoas. Quando foi a última vez que você viu um executivo da Twitch responder um cara com média de 20 pessoas no Twitter ou qualquer lugar que seja? Pra quem já teve um problema com a Twitch, teve que mandar um ticket. Se tiver alguém aqui no chat, responde aí. Quando foi que você foi respondido? Primeiro, você foi respondido e quanto tempo depois você foi respondido? Muito provavelmente, se você foi respondido, foi uma mensagem automática. Ou seja, o YouTube tá com a cabeça do YouTube Gaming respondendo as pessoas na plataforma. E aí, um cara questionou a respeito desse negócio do diretório, né? Do YouTube não ter um diretório e tal, blá, 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 blá. O Ryan Watts, ele respondeu que a ideia do YouTube, eles entendem o diretório, mas a ideia do YouTube, ela é diferente do que você tem lá na Twitch. Eles entendem que talvez o diretório não seja a melhor forma. Por quê? Porque quando você tem um diretório, como você tem lá na Twitch, você acaba dando muito mais oportunidade para quem já é grande. Você acaba priorizando quem tem muitos viewers. E a ideia do YouTube não é essa. A ideia do YouTube é que o conteúdo ele seja entregue para a pessoa que está buscando aquele conteúdo no momento que ela está buscando. Independente do tamanho do canal, ela quer que a pessoa receba um conteúdo que seja relevante. Ela não está preocupada com números. Ela está preocupada realmente com o conteúdo. Então, por isso, o Ryan Watts responde que talvez não seja a melhor coisa trabalhar com diretório. Mas tem uma outra forma, que é justamente trabalhar em cima do algoritmo. Então, no YouTube, você tem coisas como... Você tem a live, depois a live ela fica gravada aqui no YouTube. Isso fica como um VOD. Esse VOD ele pode ser recomendado para quem tá procurando. Você tem os vídeos, né? Você tem os shorts. Você tem agora as comunidades. Para quem tem um canal, eles diminuíram agora o requisito. Agora o requisito é para quem tem 500 inscritos. Se você já tem 500 inscritos, você tem a aba comunidade no seu canal, que você pode fazer postagem, como você faz lá no Twitter. Você pode postar imagem, como você posta no Instagram, você pode postar os seus vídeos, você pode fazer uma divulgação, você pode fazer um monte de coisas. E que o YouTube, ele tá entregando essas postagens para pessoas que muitas vezes não fazem parte daquele canal. Seguidamente, eu tô aqui mexendo no celular, vocês também já devem ter visto isso, que vocês estarem mexendo no celular de vocês e vocês receberem uma recomendação de uma postagem, né? Então o YouTube tem várias outras formas de alcançar outras pessoas, né? Coisa que a Twitch não tem, ela tem única e exclusivamente o diretório. Então, ou seja, o YouTube tá com vários esforços, eles têm a ideia do diretório, eles sabem que é diretório, eles têm noção de diretório, mas por uma escolha deles, por uma tática deles, eles não utilizam o diretório. Essa questão do YouTube trabalhar um algoritmo, né? Ele tem todas as opções de você ser descoberto, do seu conteúdo ser descoberto, além de simplesmente as suas lives. Eles terem noção dessa questão do diretório que as pessoas perguntam para ele, né, questionam e tal, a respeito do diretório. Dessa proximidade que eles têm com a comunidade, todas essas coisas, né, demonstram que o YouTube, ele tá trabalhando em problemas que a Twitch nunca conseguiu resolver. Que o maior problema que a gente tem na Twitch, a maior reclamação que a gente tem na Twitch é justamente que o seu conteúdo, né, que o conteúdo que você faz, as pessoas não tem como descobrir que você existe, a não ser que elas fiquem rolando uma barra e vão te achar lá, vão rolar uma barra gigantesca pra te achar lá com 5, 6, 2 viewers, principalmente pra quem tá começando, né? Além disso, quando você faz live no YouTube,
e até pra quem não sabe, eu tô fazendo minhas lives no YouTube, eu saí da Twitch e escolhi pro YouTube, e esse que eu vou falar agora é um dos motivos. Por exemplo, como que eu trazia pessoas pro meu canal na Twitch? Então, eu criava conteúdo aqui de escola e eu criava eu crio conteúdo no Instagram e aí eu trazia as pessoas que interagiam com esse conteúdo nessas duas plataformas e eu levava pra Twitch. E aí, você tem uma coisa que chama taxa de conversão. No meu caso é o seguinte, das pessoas que se inscrevem no meu canal, no YouTube, por exemplo, no Escola, quanto por cento dessas pessoas passam a me seguir na Twitch? A minha taxa de conversão, ela fica próxima dos 10%, que é uma taxa bem alta, bem alta. Quer dizer, para cada 100 pessoas que se inscrevem aqui no Escola, 10 me seguem na Twitch. Beleza? É uma taxa bem alta. Agora, eu fazendo live no YouTube, as pessoas que descobrirem o meu conteúdo no YouTube, se inscreverem no meu canal, significa que 100% dessas pessoas também estão inscritas nas minhas lives. Tá entendendo a lógica da conversão? Isso é uma coisa que a gente precisa considerar também. Agora, a gente tem uma coisa que é extremamente importante também. A gente teve, recentemente, 3 grandes streamers saindo da Twitch, 2 grandes streamers, na verdade, saindo da Twitch e vindo pro YouTube. A gente teve o Team Detatman, que era um dos maiores criadores de conteúdo da Twitch, e a gente teve o Dr. Lupo, sendo que a gente já tinha aqui o Dr. Disrespect, e no ano passado, foi no ano passado, se não me engano, né, o YouTube trouxe a Valkyrie aqui pra plataforma, que também é uma das grandes criadoras da Twitch. O que o YouTube tá buscando com isso? O objetivo do YouTube é criar uma cultura ao redor dessas pessoas de assistir lives no YouTube. O YouTube, ele entende que não é um hábito das pessoas assistirem live aqui. As pessoas não têm o assistir live no YouTube. O YouTube entende isso, né? E justamente por isso que ele tá trazendo essas pessoas e tal, e criando essa cultura. Então a ideia do YouTube é basicamente criar uma comunidade ao redor do produto dela. É aí uma especulação, tá? O que a gente tem agora? A gente tem o Summit, o Lyric, a Pokimane e o Asmongold com o contrato encerrando na Twitch. Os 2 anos deles estão acabando, que também são grandes criadores de conteúdo na Twitch. O Asmongold já mostrou descontentamento, né? Porque a Twitch não ofereceu um contrato pra ele, especificamente, tá? Não ofereceu um contrato especificamente pra ele. Alegando que o Asmongold, ele é um risco pra marca. Mano, o Asmongold é um dos maiores criadores de conteúdo da Twitch. O Asmongold é risco pra marca nem a pau. O Asmongold é o tipo de cara que você coloca como cara dele, coloca a cara dele num banner da TwitchCon. E também a Twitch também não manteve nem o Dr. Lupo e nem o Team Detatman na plataforma. Eles não mantiveram esses 2 caras. 2 dos maiores criadores dele, que também, tipo assim, mano, o Dr. Lupo, o cara faz campanha de doação gigantesca, velho, que até a própria Twitch já doou pras campanhas que ele fez, né? Então ele é um cara que, assim, cara, é uma pessoa que você quer ter na sua plataforma, velho. Traz valores, né? E traz público também pra sua plataforma. É um cara que você quer fazer de tudo pra manter ele ali, velho. E a Twitch não manteve, né? Nesses caras. O que isso indica pra gente? Isso indica que a Twitch, ela não tem grana, ela não tem budget pra manter esses caras. A Twitch, a gente sabe que, tipo, já há algum tempo ela vem dando pouquíssimo lucro pra Amazon, né? E cada vez mais a Amazon, ela vai estar enxugando o orçamento pra Twitch. Então, ou seja, isso indica que a Twitch não tem orçamento pra manter esses caras. A Twitch, como eu falei, quase não dá lucro. Ela praticamente não dá lucro. A Amazon, ela já demonstrou que ela não tem interesse em formato em conteúdo, em criação de conteúdo, porque não é um negócio da Amazon. O negócio da Amazon é marketplace, é vender produto. A Amazon não tem interesse. Inclusive, a Amazon, ela vende um serviço, ela vende servidor. Se você quiser criar uma Twitch, né, você pode chegar lá e contratar o serviço da Amazon e você tem lá um servidor da Twitch. Você pode construir a sua própria Twitch, se você quiser. Obviamente, a gente não sabe a especulação, mas isso poderia explicar, por exemplo, por que a gente vê tantas plataformas, né, de streaming surgindo por aí, que são basicamente muito parecidas, são quase um Ctrl-C, Ctrl-V da Twitch. É muito possível que a Amazon vende a tecnologia para as plataformas, que faria todo sentido, né? Porque um dos negócios da Amazon é marketplace e vender tecnologia. Para a Amazon, o interesse da Amazon, né, o que a gente percebe é que o interesse da Amazon em manter a Twitch é porque a Twitch, ela serve como um lugar que você pode fazer a sua própria divulgação, ou seja, você tem um custo muito baixo. Se a Twitch, ela praticamente, o que ela gasta, ela se paga, né, ela tem um lucro muito baixo, para você anunciar nesse lugar que ele é seu, o seu custo é praticamente zero. E a gente viu isso, né, a Amazon divulgando seus próprios produtos. A Amazon, ela criou o Prime, o serviço Prime dela, popularizou por conta da Twitch. Que tudo indica, a Amazon, ela usa a Twitch simplesmente para poder fazer a sua própria divulgação, para fazer a divulgação dos seus próprios produtos. Não é interesse da
Amazon criar conteúdo. Já pro YouTube quanto maior o YouTube for, quanto mais pessoas consumirem conteúdo no YouTube, isso é melhor pro Google, né? Porque o Google trabalha com criação de conteúdo, né? Desde a sua raiz ele é a criação de conteúdo, né? Nas buscas e tudo mais, né? É oferecer conteúdo. Então, o Google ele tem interesse sim no YouTube. Então fica muito mais fácil, por exemplo, se o YouTube eles quiserem verba para criar um diretório, vamos criar um diretório, beleza, então tá bom, vamos criar um diretório. Se o YouTube quiser pedir verba pro Google, fica muito mais fácil. O Google tem interesse nisso. Agora, se a Twitch quiser fazer alguma mudança real na plataforma, né, como por exemplo, vamos trabalhar o algoritmo, tá bom, vamos arrumar os problemas de algoritmo da Twitch, vamos, beleza, isso tem custo, isso dá grana. Então onde eu tirar a grana? Vamos pedir pra Amazon? A Amazon não vai bancar, tanto que ela não bancou esses anos todos. Não é porque os caras que trabalham na Twitch são idiotas e não sabem o que eles têm que fazer, é porque não tem verba, não tem grana pra isso, não tem interesse em fazer isso. Com isso tudo que a gente falou, a minha aposta, tá? Lembrando que assim, a minha aposta, ela é meramente uma especulação, tá? Claro que é uma especulação a partir de olhar para algumas coisas, observar algumas coisas, mas ela ainda assim é uma especulação. A gente não tem dado concreto a respeito disso, tá? A minha aposta, como falei, o YouTube tem intenção em investir na plataforma e eles estão investindo na live, né? YouTube Gaming Live. O YouTube Gaming crescendo, isso também beneficia o Google, porque eles podem vender mais propaganda, mais publicidade. Esse é o negócio do Google, né? Oferecer conteúdo e vender publicidade. O YouTube dá lucro. Portanto, é fácil justificar investimento, como a gente comentou. O contrato no YouTube, ele é muito mais leve para os criadores de conteúdo. Você tem um algoritmo que ele funciona muito bem. Os streamers que saíram da Twitch e vieram pro YouTube, eles estão indo muito bem. Eles estão indo muito bem aqui na plataforma. Por quê? Porque o teto aqui de crescimento deles é muito maior do que eles têm na Twitch. A gente entendendo que o YouTube Game é no mínimo 3 vezes maior do que o Twitch. Então a gente, obviamente, o teto aqui para crescimento ele é muito maior. Você tem muito mais possibilidade de crescimento, muito mais para onde crescer no YouTube do que você tem na Twitch. E o YouTube, ele não precisa sair se preocupando em contratar todo mundo como a Mixer fez. Porque o YouTube, eles já têm... Cara, eles têm um algoritmo bom, as coisas aqui funcionam, eles têm um contrato menor, né? Eles têm uma exigência menor, você pode criar conteúdo aqui, aproveitar daqui e já trazer para suas lives. Então, ou seja, a proposta do YouTube para grandes criadores de conteúdo, né, ela já é muito melhor do que a da Twitch. Eu não preciso ficar te oferecendo vou te dar um contrato de pagar para você ir para cá. Não, as pessoas, né, naturalmente elas vão acabar vindo para cá. Então eles não precisam se preocupar com contratar todo mundo. Ou seja, com isso, a minha previsão é que, cara, em no mínimo 2, 3 anos, chutando alto, tá? Em 3 anos no máximo, o YouTube domina o mercado de streaming de jogos. E agora vocês entendem por que eu mudei pro YouTube. Claro que ainda assim, ainda é a Twitch, por bastante tempo vai ser a Twitch. A Twitch não vai acabar amanhã, ok? Quem tá lá não precisa ficar com medo de sair correndo, ok? Pode com calma, pensar bem. Mas, assim, com tudo que a gente tá observando, o YouTube logo domina. Era isso que eu tinha trazer pra você sobre esse assunto.